revisar é preciso, tá? Hoje, devido às mudanças que a gente teve que fazer na semana passada, vai ser a aula de Química, comigo, e a de Física, com o Anderson Cesário. Aí eu vou com vocês até às 16h40 e depois o Anderson continua com vocês. A gente encerrou, então, o primeiro capítulo, a primeira parte, que falava de matéria, de mistura, de substâncias, e agora a gente vai começar uma outra matéria, que fala sobre o átomo em si, né? A gente estudou a parte geralzona, a matéria, a química, o que é a química, e agora a gente vai um pouquinho falar do átomo propriamente dito. Como eu estou sozinho e só estou com uma tela, estou com um celular aqui para me ajudar nas mensagens, tá? Vou tentar visualizar as mensagens, mas se eu demorar, alguém que estiver vendo me dá um toque aí, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai falar então, né, como eu já falei com vocês, é sobre átomo, né? E falando sobre átomo, o que a gente teria para falar com vocês? Que existem os modelos atômicos, né? A primeira coisa que a gente precisa falar é que, com o passar dos tempos, a ciência foi evoluindo, né? Os conhecimentos científicos foram sendo aprimorados, e aí a gente teve a mudança, né, dos conceitos dentro do que é, vamos dizer assim, o conceito de átomo, né? Mudando aí esses conceitos desde 1803, né, com Dalton, que propôs o primeiro modelo atômico, até o modelo atômico atual, que é o que a gente acredita ser o mais real, né? Vai saber se daqui a alguns anos isso não vai ser alterado. O modelo de Dalton, que foi o primeiro modelo proposto, né, lá em 1803, ele considerava que o átomo ele fosse uma partícula indivisível, né, maciça, como se fosse uma bola de bilhar, né, uma esfera, e ali ele tinha todos, né, os elementos que o compunham ali, fechado, indivisível, com uma distribuição da matéria, vamos dizer assim, equilibrada ali, toda semelhante, toda certinha. Não tinha separação de carga positiva e negativa, era só uma massa ali, né, onde todo o elemento estava ali, concentrado ali. E as reações químicas, né, consistiam em separar ou combinar e arranjar, né, esses átomos. Então, juntando aí um átomo de um elemento com outro átomo, separando, que seriam aí as reações químicas. Já em 1897, Thomson, através de alguns experimentos lá que ele fez, né, usando aí as coisas para comprovar que existia alguma coisa que o modelo de Dalton não explicava, ele acabou comprovando que existia uma partícula menor que o átomo, propriamente dito, né, mais leve, que apresentava uma carga negativa, né? E ele denominou essa partículazinha de elétron. Mas ainda assim, né, o átomo teria uma distribuição da carga positiva no seu interior, nele, né, e no seu interior, né, como se fosse mergulhado dentro dessas partículas positivas, esses elétrons, né, que seria então a carga negativa. E o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, né, onde você tinha a massa, né, do átomo, formada aí pelos cargas positivas, e no meio dessas cargas positivas, incrustadas aí desse átomo e no meio do átomo, as cargas negativas. Lá em 1911, Rutherford já conseguiu comprovar que tanto o modelo de Dalton como de Thomson existiam algumas coisas que não eram explicadas, e aí ele conseguiu, né, através de um experimento usando uma lâmina de ouro, né, com partículas alfas, que são partículas positivas, comprovar que existia alguma coisa que não era explicada pelo modelo de Thomson. E aí ele chegou à conclusão que teria duas regiões específicas no átomo, né? Uma é a eletrosfera, que é uma região grande, sem massa, que estavam os elétrons, e também tinha aí a parte, né, do núcleo, que é uma região pequena, né, onde ficavam concentradas as cargas positivas e toda a massa do átomo. Bohr, um pouco mais
vamos dizer assim, recente em relação ao Rutherford, né? Ele conseguiu comprovar a estabilidade do átomo, né, relacionando ao fato, né, da energia absorvida ou emitida, ela seria liberada ou absorvida de forma quantizada, né, ou seja, padrões de energia, né, quantidades específicas de energia, né, que eram transmitidas, e que o elétron, né, do átomo, ele acaba adquirindo energia, né, e saltando para camadas mais externas, né, se afastando do núcleo. É o que ele conseguiu comprovar, né, que quanto mais energia o elétron tivesse, mais afastado do núcleo ele estaria. E quanto menos energia ele tivesse, mais próximo. Então ele vai saltando para as camadas externas e depois ele vem se aproximando quando ele libera essas energias. Alguma dúvida, pessoal, a respeito dos modelos atômicos? Professor, Oi? quando a gente. Eu já vi em algum lugar, não lembro, que aí fala assim, segundo o modelo de Rutherford-Bohr. Então é a junção dos dois modelos, não é um só, não? É porque o modelo, na verdade, é de Rutherford. O que Bohr conseguiu comprovar foi a estabilidade, né, do elétron mudar de camadas com energias quantizadas, né? Entendeu? Que é o padrão de energia. O elétron ele só vai mudar de camada se ele receber uma quantidade determinada de energia. Então, o modelo é um misto dos dois. O modelo de Rutherford com essa relação de estabilidade de Bohr. Entendi, obrigada. Tá? E a gente tem, né, depois disso tudo aí, né, de todos esses modelos aí que a gente tem, o modelo atômico atual, que é o que a gente acredita que seja o mais real, né? Ele veio da evolução aí dos estudos, uma série de coisas, e o que ficou definido nesse modelo atual, né? Que o átomo possui duas regiões, né, que é o núcleo e a eletrosfera, como já tinha sido definido, né? Como Rutherford já tinha definido, né, as duas regiões, da eletrosfera e do núcleo, né? E que existem 7 níveis eletrônicos, chamados de camada, na eletrosfera, né? Camadas eletrônicas, representadas pelas letras K, M, N, O, P e Q. E que dentro de cada uma dessas camadas existem aí os subníveis, né? Cada um desses níveis tem os subníveis, que é o S, P, D e o F, né? E dentro de cada nível existem os orbitais, né? E que seria, afinal de contas, esses orbitais? É uma região no espaço com maior probabilidade de se encontrar o elétron, né? Então, é uma área grande em volta do núcleo que os elétrons ficam ali se orbitando, né? Eles ficam circulando ali em torno do núcleo ali, né? Um formato ali que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto algum desenho desse modelo atômico atual, né? Não sei se vocês já viram a formiga atômica, tudo que fala de átomo parece que é uma bola com várias elipses, né, em volta desse núcleo. Vocês já viram isso? Já vi. Então, seria esse aí o modelo atômico atual. E dentro do modelo atômico atual, né, a gente então consegue estudar um pouco mais aí e entender como é que funciona isso tudo. E a gente tem aí agora uma parte que a gente vai estudar falando especificamente do átomo e do elemento químico, né? O que é um elemento químico? A gente já conversou sobre isso no conceito passado, aí, na matéria passada, né? O que seria o elemento químico em si? Alguém sabe? Alguém? Ninguém? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, é que tá aí na frente. Então, mas aqui está assim, o elemento químico é o conjunto de átomos que representa o mesmo número de prótons, também chamado de número atômico, né? E os átomos que possuem igual número de prótons apresentam propriedades semelhantes. O elemento químico em si é cada um daqueles elementos da tabela periódica, né? Então, o hidrogênio é um elemento químico, não o hidrogênio, gás hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico, tá?
o sódio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o oxigênio, elemento químico não gás, o oxigênio, o carbono, o flúor, o bromo, o boro, e aí uma série de elementos químicos que a gente tem, né? Cobre, prata, ouro, e por aí vai. E a substância, né, vamos dizer assim, ela é formada com a junção desses átomos, né, ou de um só ou de vários, né? Por exemplo, mais para frente a gente vai ver. Mas vamos pensar no gás de oxigênio, uma substância formada por dois átomos do elemento químico oxigênio. Então, é um oxigênio ligado a outro oxigênio, formando um O2, que é o gás de oxigênio. Tá? E como que é feita a representação do elemento químico, né, desse átomo do elemento químico? Ele recebe, né, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu consigo... Não consegui pôr uma canetinha aqui para escrever, não. Tá. Ele é representado por uma letra ou duas letras, tá? Normalmente, né? Ou até às vezes uma letra maiúscula e uma minúscula, por exemplo, aqui A, U, A, G, C, U, O, H, C, L, né? Então a primeira letra maiúscula e a segunda, se tiver aí, ou a terceira, minúscula, tá? E normalmente a nomenclatura, né, dessa letra aqui que vem, né, da nomenclatura dele, vem do latim. Por isso que ouro não é OU, nem prata é PR, né? Porque vem do latim, aurum. Saber o que é essa nomenclatura, tá? E por isso essa letra G para prata, né? E CU para cobre, não CO. Deixa eu tentar achar uma tabela aqui para mostrar para vocês alguma coisa. E na representação, né, do número atômico, do número de massa, tudo, ela vem nessa representação que está aqui, né? Então é a letra indicativa do átomo, né, do elemento químico. Na parte superior, à esquerda, esse Azinho representa a massa atômica do elemento, ou seja, tudo aquele que pesa nele, né, que dá a massa, né, que é a soma dos números de prótons e números de nêutrons do átomo, tá? Quantos prótons, cada próton vale 1, cada nêutron vale 1, né? Então você teria a massa atômica dele ali, quanto que ele teria de peso atômico. E embaixo, né, normalmente à esquerda, mas pode vir à direita também, esse Z, que representa aí o número de prótons, ou o número atômico do elemento. Tá? Então a gente tem a massa atômica, que é representada pela soma do número de prótons com os números de nêutrons, e a gente tem o número atômico, que equivale ao número de prótons. E dentro desses conceitos, a gente tem, né, os conceitos de isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico. Isótopo, a gente vai pegar aqui, ó, isótopo, esse P aqui me dá a ideia de prótons, são átomos que possuem o mesmo número de prótons, tá? Possivelmente, eles têm o mesmo número de prótons, mas eles devem ter um número de massa diferente, eles devem ter um número de elétrons diferentes, tá? O isóbaro, baros é massa, tá? Então, é o mesmo número de massa, mas possivelmente eles podem ter números de prótons diferentes, números de nêutrons diferentes e número de elétrons diferentes. Isótono, aí lembra que do N no finalzinho aqui, né, o número de nêutrons iguais. Então, eles têm prótons diferentes, elétrons diferentes, massa diferente, mas os nêutrons são iguais. E o isoeletrônico são o mesmo número de elétrons, né, e possivelmente prótons e nêutrons e massa diferentes. Alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Pode. Então, relembrando, né? A nomenclatura dos elementos químicos, ele vem com uma letra maiúscula seguida de letra minúscula, se for o caso, né, necessidade de ter mais de uma letra.
né? Normalmente são duas letras, tá? A primeira sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. E aí você tem, né, em cima o número de massa, que é a soma de nêutrons e prótons, e embaixo o número de prótons ou o número atômico do elemento químico, né? Então, se eu falo com vocês que o número atômico do hidrogênio é 1, né, o que significa isso? Que ele tem um próton. Tá? E se eu falo que do oxigênio, né, que é bem conhecido nosso aí, a gente tem... Deixa eu pegar na tabela aqui para não passar informação errada. O oxigênio, né, ele tem massa atômica 16 e número atômico 8. O que isso significa? Vou pegar aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela, não? Sim. Vou pegar aqui. Se eu falar oxigênio, né? Ele tem a massa 16. E o número atômico 8. O que eu posso inferir daqui? Quantos prótons ele tem? 8. 8 prótons, é o número atômico dele. Quantos nêutrons ele tem? 8? Por que 8? Porque a soma do nêutron com o próton é a massa? Isso aí. Então, se ele tem 16 de massa, 8 é próton, sobram 8 nêutrons. E quantos elétrons ele tem? 8? 8 também, porque no átomo neutro, né, que é o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, com essas informações aí, a gente tem número de massa, número de nêutrons, número de prótons e número de elétrons. Ok, pessoal? Ok. Beleza. Bom, as fórmulas químicas, né? Como que a gente forma uma substância através das fórmulas químicas? As fórmulas químicas, elas vêm, né, da associação, né, de elementos entre si, tá? E seria uma forma abreviada de você representar a composição química de uma substância. Então, por exemplo, a água, né? A água é H2O, né? A representação química, né, da fórmula da água é H2O, que significa o quê? Que ela tem 2 átomos de hidrogênio, né, H2, e um átomo de oxigênio. Ó, se eu quisesse falar, por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou pôr outra substância aqui. Beleza, essa substância aqui. Fórmula H2PO4. Quantos átomos de hidrogênio tem? 2. De fósforo? 4. 1. Fósforo? 4. 1. Por que quem falou 4 aí? Não consigo ver aqui. Eu. Eu quem? O Guilherme. Por que você achou que fossem 4? Você achou que o PO fosse o fósforo? Sim. Então, olha só. Vou voltar o slide, João Guilherme, para você entender. Você lembra que a gente falou que a nomenclatura ela pode ser de uma letra ou 2 letras. Se ela for de uma letra, é só uma letra maiúscula e ponto, acabou. Se ela for de 2 letras, obrigatoriamente,
a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Tá, entendi. Então, nesse exemplo aqui, PO não poderia ser um elemento químico, a menos que fosse um O minúsculo. Tá? Ou Então, se fosse só P e o O fosse outro. Se fosse um Ozinho pequeno assim, aí seria 4 átomos desse elemento PO. Ok? Ok. Mas como ele está maiúsculo, quer dizer que eu tenho o H, que é um átomo, um elemento, o P, que é um elemento, e o O, que é outro elemento. Tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Entendido? Sim. Ó. NaCl. Quantos elementos químicos diferentes eu tenho aí? 3. 3? 2. Dois. Eu tenho 2. Ó, Na é um, que é o sódio, e o Cl é o outro, que é o cloro. Esse é o cloreto de sódio, sal de cozinha aí, ó. Tá? Então eu tenho 2, um átomo de Na e um átomo de Cl. Certo? Na, Ca, OH2. Quantos elementos químicos diferentes eu tenho aí? 3. 3 elementos. Quais são eles, Heloísa? Acho que é carbono, oxigênio e hidrogênio. Isso aí. Tá, eu vou dar um desconto, né? Porque pensou do carbono ser o Ca, né? O Ca não é o carbono, tá? Carbono seria só o C. O elemento que a gente tem aqui é o Ca, que é o cálcio, tá? O oxigênio e o hidrogênio. E a pergunta agora é: quantos átomos de cada um desses elementos eu tenho? Quantos átomos de Ca eu tenho? 1. Oxigênio tem 2, hidrogênio tem 2. Oxigênio 2, hidrogênio 2. Lembra da matemática, né? OH são 2 vezes, então é CaOH mais OH. Então tem 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Certo? Podemos seguir, pessoal? Sim. Sim, tá de boa. Pessoal, alguma dúvida? Quer mais um exemplo? Vocês querem mais um exemplo? Ou não precisa? Pode ser, pode ser. Vamos pegar aqui. Fe2O3. Quantos elementos químicos diferentes? 2. 2. Quantos desse Fe aqui? 2, Quantos do O? 3. 3. Fe é o ferro, tá? E o O é o oxigênio. Então, a gente tem aqui esse elemento aqui, Fe2O3. Bom, continuando, pessoal. As fórmulas, né, elas vêm de uma propriedade, né, que os átomos têm de alguma forma de se ligarem entre si, e essa ligação ela está muito relacionada, em alguns casos com os íons, e outros casos com relações, né, de forças de ligação entre os átomos, né, de repente não iônicas, né, mas de alguma forma de covalência, e todas essas ligações de alguma forma estão relacionadas a elétrons, tá? Todas as formas de um átomo se ligar ao outro átomo, ele envolve alguma coisa de elétron. Ou é doação,
ou é compartilhamento, ou é porque um perdeu, o outro ganhou, ficou positivo e negativo e se atrai, de alguma forma, tá? Mas o que eu vou passar para vocês aqui agora é sobre íons, né? O que seriam os íons? Nesse exemplo anterior aqui, como a gente falou desse elemento, que a gente até falou do oxigênio, o oxigênio aqui nós falamos, né, que o número de prótons dele é 8, né, que é o número atômico dele, né, que é igual ao número de elétrons, né? Num átomo neutro, sem carga positiva ou sem carga negativa sobressaindo, né, ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Numa representação normal, por exemplo, do átomo de cálcio aqui, né, Ca40, o que isso está significando para a gente aqui a princípio? 40 elétrons. Que ele tem 40 elétrons, né? Mas a informação primeira que você visualiza ali é que ele tem 40 prótons, tá? Número atômico 40 prótons. Como ele é um átomo neutro, ele tem 40 elétrons. Se eu quiser saber quantos nêutrons ele tem, eu preciso saber a massa atômica dele, tá? E a massa atômica do cálcio é... Na verdade, aqui tá errado, tá? Deixa eu corrigir aqui. Tá errado, aqui é 20. E 40 é em cima. Eu inverti aqui. O número atômico dele é 20, são 20 prótons, e o número de massa dele é 40, que são 20 nêutrons, tá? Então, seria isso aí. Ele tem 20 prótons, e, consequentemente, 20 elétrons. Pessoal, deixa eu só passar para o Anderson Cesário o link aqui, tá? Então, olha só. 20 é o número atômico dele, ou seja, 20 prótons, que é igual a 20 elétrons, né? E o número atômico dele, 40. Ou seja, ele tem 40 número de massa, ou seja, 40 número de massa, menos 20, que é próton, quantos nêutrons ele tem? 20. 20 também, tá? Se por um acaso, nesse átomo de cálcio, que está neutro, né, que são 20 prótons e 20 elétrons, acontecer dele perder 2 elétrons, tá? E aí eu vou chamar a atenção para vocês que os átomos, eles não ganham e nem perdem, né, vamos dizer assim, na forma natural, né, a menos que seja algum tipo de reação nuclear, prótons, tá? Cargas positivas. Eles perdem ou ganham elétrons, tá? Eles vão perder ou ganhar elétrons. Vamos dizer que a moeda de troca dos átomos são os elétrons. Tá? Se ele tem 20 prótons, ele vai continuar com 20 prótons. Porém, o número de elétrons pode variar. Tá? Se por um acaso esse átomo de cálcio de 20 prótons, né, e 20 nêutrons, totalizando 40 número de massa, perder 2 elétrons, como ele fica em termos de carga? Positivo. Fica positivo. Mas quanto positivo? Mais Mais 2. Mais 2. Então, a gente faz a nomenclatura dele dessa forma, né? Ca 2+. Tá? Então, ele tem 2 cargas positivas. Ok? Ok. E se por um acaso, esse mesmo átomo com 20 prótons, com a massa atômica de 40, ou seja, 20 prótons e 20 nêutrons, ganhar um elétron, ele vai ficar com a carga positiva ou negativa? Vai ficar 1 negativo. Vai ficar 1 negativo. E aí a gente coloca o Ca-. Tá? Normalmente, né, o 1 a gente não representa, né? Por exemplo,
A gente não fala 1x, a gente só fala x. A gente não fala x elevado a 1, né? É só x. A gente não fala 1Ca, é só Ca, ou Ca1 menos ou 1 mais, é só Ca mais ou só Ca menos. O 1, normalmente, a gente não mostra, embora ele esteja ali, tá? Vocês não estão vendo, mas existe umzinho na frente desse menos, umzinho na frente do Ca, tá? Normalmente tá assim. Ok, pessoal? Ok. E o íon, né? Isso aqui formou um íon positivo, e o íon positivo, ele recebe o nome, tá? E o nome do íon positivo é cátion. Tá? Então, cátion são quando aí a perda de elétron, né? Então, o átomo fica com carga positiva. E o íon, o átomo que ganha elétrons, ficando com carga negativa, ele é chamado de ânion. Então, cátion é um átomo, né, na verdade é um íon, né, de carga positiva, e ânion é o íon de carga negativa. Certo, pessoal? Certo. Ok, vamos continuando. Quanto a esses elétrons, a gente estuda eles mais especificamente, né, na eletrosfera e a distribuição eletrônica deles. Na distribuição eletrônica, a gente tem que levar em consideração aquilo que foi falado lá do modelo atômico atual, que é o número de camada que a gente possui aí, né, os átomos possuem, que são, então, as 7 camadas aí, né, K, L, M, N, O, P e Q. E que cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons que ela comporta, né? Então, a camada K só comporta 2 elétrons, a L, 8, a M, 18, a N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 2. E que dentro de cada uma dessas camadas, ou desses níveis, a gente tem os subníveis, que é o S, P, o D e o F. E da mesma forma, cada um desses subníveis, eles apresentam a quantidade máxima de elétrons, tá? Então, o S só cabe 2, o P 6, o D 10 e o F 14. E a representação, né, que a gente coloca, não, S2, quer dizer o quê? 2 elétrons no subnível S. P6, 6 elétrons no subnível P. D10, 10 elétrons no subnível D. F14, 14 elétrons no subnível F. Se eu falar com vocês D8, o que significa? Alguém? 8 elétrons na camada D? No subnível D. Tá bom? Tá. Subnível, não confunda subnível com camada. Camada é o nível, K-L-M-N-O-P. E Q. Aí subnível é a parte lá dentro de cada uma das camadas aí que a gente teria aí, tá? Consequentemente, olha só, se vocês analisarem, se na camada K só cabe 2 elétrons, e os subníveis que a gente tem em SPD cabem 2, ou 6, ou 10, ou 4, qual é o subnível que a camada K tem? S. Só o S. O L, né, a camada L, cabem 8, né? Lembrando que é crescente, é S, P, D e F. Se cabem 8 na camada L, quais subníveis a camada L tem? S e P. S, P. E o M? S, P e D. E o N? S, P, D e F? E o O? S, P, D e F. E o P? S, P, D. E o Q? S. Isso aí, tá? E a partir disso, né, desse conhecimento disso aí que vocês já deduziram, né, que no K só tem subnível S, o L só tem subnível SP, o M SPD, o N SPDF, o O SPDF, o P SPD e o QS, Linus Paulo propôs um diagrama de distribuição eletrônica, né, que ele observou através desses níveis de energia, subníveis, né? E a gente chama também o K de primeira camada, L de segunda, terceira, até o Q, que é a sétima camada. E no diagrama de Pauling, né, a gente tem, então, na primeira camada, né, camada 1, só tem o S,
Na segunda camada, lembra lá que vocês falaram que é SP? A gente tem, então, 2S, 2P, tá vendo? Sim. Na terceira é SP e D. Na quarta é SP, D e F. Na quinta é SP, D e F. Na sexta é SP, D. Na sétima, S. Coincidindo com aquilo que a gente deduziu daqui. Ok? E a distribuição segue essa seta assim, ó. Ela vem daqui, aí sobe, aí desce, sobe, aí desce, sobe, aí desce, até acontecer toda a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo que a gente está estudando. Eu tenho aqui um exemplo, esse átomo aqui S, que é o enxofre, tá? Ele tem número atômico 16. 16. Massa, 32. 32. agora me responde. Quantos prótons? 16. 16. Ah, 16. Quantos nêutrons? 16. 16. Qual é o número de elétrons? 16. 16. Quantos elétrons, então, eu vou precisar distribuir? 16. 16. Então, a gente começa. 1s2. Eram 16, já distribui 2. Né? Aí vai lá. Subiu aqui. 2s2. De 16 eu distribuí 4 já. Faltam quantos? 12. 12. Né? Aí vem lá. 2p6. Então já foram 2, 4, 10. Né? Para 16 faltam quantos? 6. 6. 3s2. Faltam quantos agora? 4. 4. Aí vamos cá. 3p. 3p cabe até 6. Eu tenho quantos para distribuir? 4. Então vai ficar 3P4. isso aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. E se eu fosse fazer com o BR? Que é o bromo. Bromo tem 35 e 80, esses númerozinhos aí. O que significa? Qual é o número atômico? 35. Que significa que ele tem o quê? 35 prótons. E o que mais? 35 elétrons. Ok. Quantos nêutrons? Ah, eu não sei 80 menos 35, não. 45. 45, então. 45 nêutrons, que o número de nêutrons mais o número de prótons tem que dar 80, que é a massa dele. Então, quantos elétrons eu preciso distribuir? 35. 35. Vamos lá, então? Vamos. 1s2. Foram 2. 2s2. 4. 2p6. Deu 10. 3s2. Mais 2, então deu 12. 3p6. 18. 4s2. 20. 3d10. 30. 4p. 5. 5. 6. Daria 36, né? Não, pessoal, o que eu confundi é 5. Então vai dar 5, né? 3d10, 4p5. Distribuição feita com sucesso, tá? Não tem complicação, não. Temos que guardar que é 1S, o 2 é SP, o 3 é SPD, o 4 é SPD e F, o 5 é SPD e F, o 6 é SPD, o 7 é S. Lembrando aí, dentro disso aqui, que a gente conseguiu deduzir. Esqueceu, né? Sabe lá que é 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2, 2, 6, 10, 4. A gente faz aí a distribuição e acha esses valores. E a pergunta agora é, qual é o número de valência, né? O que é o número de valência do átomo de enxofre, do S? Você sabe o que é valência? A gente fala muito na química, valência do átomo. 7. Oi? Sim, sim. 7. A valência do átomo de enxofre? De enxofre. 6. 6. O que é a valência? É a camada mais externa. São quantos elétrons ele possui na camada mais externa. Tá?
A camada mais externa, mais longe do núcleo que ele tem, é qual? É a 1, a 2 ou é a 3? A 3. Eu preciso somar todos os elétrons da camada 3. Então, eu tenho 2 no S, 4 no P, meu total é 6. Então, minha valência do S, né, do enxofre, é 6. Ok? Ok. E qual é a valência do BR? 7. 7. Por que 7? 5 mais 2 é 7. De onde você tirou o 5, de onde você tirou o 2? Tem que explicar, né? Camada O 4. 4P e o 4S. Isso aí, porque a camada mais mais externa longe. é a quarta, não é isso? Sim, porque E é na a camada mais longe. Na quarta camada eu tenho o S com 2 e o P com 5, o total dando 7. Então, minha valência do BR é 7. Nas próximas aulas, a gente vai fazer um pouquinho de exercício de fixação e vai entrar em tabela periódica. E na tabela periódica, a gente vai conseguir, até de certa forma, casar essa informação de valência com qual coluna que esse átomo está na tabela periódica, tá? E aí a gente continua a matéria, então, na próxima aula. Eu vou parar por aqui, tá? A parte de química. O Anderson já está na sala, vou deixar ele agora à vontade para falar com vocês. Vocês têm alguma dúvida a respeito de átomo, de valência, distribuição eletrônica, de modelo atômico? Não. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, pessoal, Anderson... Oi? Mas, Frederico, a professora estava passando sobre isso também. A Majorri, né? Uhum. Então, a gente está fazendo um reforço para vocês também, tá? Revisar é preciso. Então, a gente vai trabalhando junto para a gente poder estar revisando. Ok? Ok. Então, pessoal, vou chamar o Anderson aí, ver se o Anderson está aí. Opa, tô aqui, Fred. Ó, o homem chegou aí, hein? Tô na área, se derrubar é pênalti. Vamos derrubar. Vou parar minha apresentação aqui para você apresentar, tá? Falou. Hein, Fred? Ô, E aí? Anderson, eu tô gravando a aula porque o Emílio não conseguiu gravar. Então, eu tô gravando e depois eu vou disponibilizar para ele, tá? Ok. E eu vou ficar até que horas, Fred? Que horas que eu termino? Ó, você tem 40 minutos aí, em média, né, para dar aula. Então, você pode ir até vamos pensar assim, né, mais 5h30, 5h40, depende aí do seu andamento com os meninos. Beleza. Tá bom? Tá joia. Valeu, Fred. Falou? Pessoal, abração para vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Anderson, Tchau, pessoal. Obrigada. obrigado a vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Falou, Anderson. Falou, valeu, Fred. Obrigado aí. Obrigadão, professor. Tamo junto. Tamo junto. Então, galera, agora vocês estão comigo aí, agora vocês são meus, né? Até às 5h30, 5h30, 6h30, por aí, né? O Fred falou, não é isso? Vou te emprestar eles, tá? E aí, apareceu para vocês aí o slide? Apareceu. Beleza. Sim. Então, pessoal, antes da gente começar assim, a aula propriamente dita, só justificando, né, acho que o Messias deve ter falado com vocês, na última quinzena que era para eu estar aqui, eu tive um problema aí, uma emergência dentística, e aí precisei ir ao dentista lá meio de urgência, aí acabou que não deu para eu estar presente com vocês, mas aí agora estamos juntos. Fala, Neander. O Neander aí no chat aí. Então é o seguinte, pessoal, hoje o nosso assunto é esse que está aí no slide aí, é movimento retilíneo uniforme, tá bom? E aí eu já queria perguntar para vocês, espera um pouquinho aqui, o slide passou para vocês aí? Passou. Sim. Passou, né? Beleza. Então, o que você já sabe? Eu queria que alguém, de repente, falasse aí, o que você já sabe sobre esse tipo de movimento? Eu não sei se vocês estão estudando isso aí em física, eu vi vocês, eu entrei aqui no finalzinho da aula do Fred, e aí alguém falou que a Majorri já está explicando isso que vocês estavam vendo aí em química. Em física, vocês já estudaram o movimento uniforme? Como é que está aí? Estamos estudando. Eu já estudei, mas não nessa escola. Mas agora entrou o movimento retilíneo uniforme, eu acho, essa quinzena.
Ah, tá. E alguns aí falaram, alguém falou que parece que já estudou na autoescola, né? No 9º ano, é isso? No caso, eu estudei, foi no primeiro ano, né? Porque eu voltei um ano Tá. para ajudar no IFES. Ah, ok. Rapaz, eu fiz isso também, cara. Eu também fiz, eu sou aqui de Colatina mesmo, e aí eu fiz primeiro ano aqui, e aí depois resolvi, porque na minha época não tinha nenhum campus aqui em Colatina, né? Aliás, tinha o IFES Itapina, mas eu queria fazer numa outra área, e aí eu acabei estudando lá em Vitória. Aí eu voltei primeiro ano também, Lucas, tá? Hein, deixa eu perguntar então. Então, pelo jeito, vocês já têm uma noção, né, o que é o movimento uniforme. Então, fala para mim, qual é a principal característica do movimento retilíneo e uniforme? Essas duas palavrinhas aí, ó, retilíneo e uniforme, o que elas querem dizer? Que percorre em linha reta na velocidade constante? Isso mesmo, Heloísa, perfeito. Retilíneo quer dizer que o objeto que está em movimento, que nós chamamos de móvel, né, a gente vai chamar de móvel, ele vai se movimentar em linha reta, tá? Isso aí, agora vocês talvez não vão entender por quê. Por que, professor, que ele não pode... E se tiver um objeto, né, um carro, uma bicicleta, alguma coisa, que está com a velocidade constante, como a Heloísa falou, mas só que ele não está se movimentando em linha reta. Por que a gente não vai estudar isso aí agora? Porque vai implicar em outras variáveis, entendeu? Então, para a gente simplificar a vida de vocês, a gente vai estudar somente movimentos, como a Heloísa falou, em linha reta e com velocidade constante. Por exemplo, ó, eu estava até vendo um pedacinho do jornal hoje, que hoje de manhã estava uma manchete lá que teve um acidente num parque de diversões, né? E aí, parque de diversões tem aqueles brinquedinhos que eu acho que vocês não vão mais, né? Aqueles brinquedinhos mais para criança, tipo carrossel, né? O carrossel, o cavalinho, ele fica Eu acho ali... massa, pessoa, eu vou ainda. Então, é massa. O carrossel, aqueles cavalinhos, eles ficam girando ali com velocidade constante, tá? Então, é um movimento uniforme, só que não é um movimento retilíneo, né? Ali é outra coisa, é um movimento circular uniforme, tá? Mas aí é outra situação, envolve outras histórias, tá bom? Então, hoje, a gente vai ver só o movimento retilíneo uniforme. E aí já vou mudar o slide aqui para vocês verem uma coisa aqui, ó. Olha aí, olha alguns exemplos que eu coloquei para vocês aí de movimento retilíneo uniforme, né? 3 exemplos. Nós temos o avião, por exemplo. Depois que ele, né, fez a decolagem, que ele atingiu o que eles chamam de altitude de cruzeiro, né? E aí o piloto vai, acelera um pouquinho lá, atinge aquela velocidade de cruzeiro também. Aí o avião não é igual, por exemplo, um carro, né, um ônibus, até mesmo um trem que está aí nessa figura aí também, ó. Deixa eu pegar aqui o laserzinho para poder facilitar aqui e mostrar para vocês. Então, ó, o trem, por exemplo, precisa fazer curva, o carro precisa fazer curva. Agora, um avião não. O avião, ele, por isso, não só isso, né, mas devido à velocidade dele também, mas ele vai sair de um ponto A para um ponto B, ele pode ir em linha reta, ele não precisa ficar contornando nada, né? Então, quer dizer, é um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Um outro exemplo aqui embaixo, ó, cruzeiro, né? Você vai fazer um cruzeiro aí, vai lá para o outro lado do Atlântico, vai lá para a Itália, Portugal, Espanha. Então, o navio, atravessando o Atlântico, ele pode se mover em linha reta com velocidade constante, né? Então, é outro exemplo de movimento retilíneo uniforme. E aqui, né, gente, para nós aqui que estamos aqui, inclusive nesse trechinho aqui da divisa Vitória-Minas, né? Eu não poderia deixar de colocar aqui, prestigiar o nosso trenzinho Vitória-Minas, né? Só que o trem, é claro que nem sempre ele vai se mover numa trajetória retilínea. Tem trechos que ele vai fazer curva também. Mas eu estou imaginando aqui um trecho, né, da ferrovia que seja retilíneo, o trem vai manter velocidade constante, então também vai ser um movimento, aqui essa sigla aqui, ó, movimento retilíneo uniforme. Beleza, gente? Então vamos lá. Agora nós vamos começar a dissecar um pouquinho mais esse movimento, tá? Mas como a colega lá falou, como é que é o nome dela? Heloísa, né? As duas principais características do movimento uniforme são aquelas que ela falou, tá? Ele vai em linha reta e a velocidade é constante. Então vamos analisar essa situação aqui, gente, ó. Por enquanto, não precisa ficar preocupado com esse gráfico aqui, nem com essa tabela aqui, não. Vamos nos concentrar aqui nessa figura. O que vocês estão vendo aí nessa figurinha aí? Um carro. Um carro, ok. Só que esse carro, de acordo com esses tempos aqui, ó, esse carro, ele é mostrado, é como se
o carro estivesse passando, tá? Nessa trajetória retilínea, e alguém tirasse fotos, de 1 em 1 segundo tirasse fotos. Então, ó, na primeira foto, no instante 0, ele estava aqui nessa posição. No instante 1, ele já avançou um pouquinho mais. Instante 2, está nessa outra. Instante 3. Então, aqui, 4 instantes, o carro foi fotografado, tá? Só que como o carro, ele é um pouco extenso, lembra daquela nossa primeira aula que a gente estava estudando alguns conceitos, né, que a gente usa nos movimentos? A gente estava estudando repouso, movimento, corpo extenso e ponto material. Lembra disso? Então aqui, ó, esse carro, nessa situação aqui, ele está se comportando como um corpo extenso, né, vamos dizer assim. Então eu vou colocar um referencial aqui no para-choque dianteiro dele, ó, aqui onde está o laserzinho, ó, aqui vai ser o nosso referencial. Então nós vamos imaginar o seguinte, ó, se eu quero saber a posição dele no instante 0, você vai olhar onde é que está o bico do carro aqui, ó. O para-choque dele está onde? Está na posição 20, né? No instante 1, onde é que está o para-choque dele? Lá na posição 30, aqui, ó. S, vocês devem estar lembrados que representa posições, né? Ou espaços. Então, as posições são dadas em metros, nesse caso aqui, tá? Em outro exercício pode ser dado em quilômetro, em centímetro, isso aí varia. Nesse caso aqui é dado em metros. Então, ó, no instante 0, o nosso referencialzinho está lá na posição 20 metros. 1 segundo depois, já está na posição 30. 2 segundos depois, na posição 40. 3 segundos depois, na posição 50, né? E vamos imaginar que ele mantém esse movimento aí. Deixa eu perguntar para vocês. Então, ó, está até mostrando aqui na figura, né? Da posição aqui, ó, da posição 20 até a posição 30, tem uma distância de 10 metros. Ele percorreu esses 10 metros em quanto tempo? Ó? Em 1 segundo, né? Depois, novamente aqui, ó, nesse intervalinho de 1 segundo a 2 segundos, ele percorre mais 10 metros, né? E aqui também, no terceiro intervalo. Então, nós concluímos o quê? Nós podemos dizer o seguinte, olha o que está dito aqui no título, ó. Percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Isso aqui, gente, resume o que é o movimento retilíneo uniforme. Toda vez que você tem um móvel, né, um carro, uma bicicleta, uma pessoa, um avião, sei lá, se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, esse móvel ele vai percorrer distâncias iguais aqui, ó. Em todos esses 3 intervalos, a distância percorrida foi 10 metros, tá? Então, ó, distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, em todos os 3 intervalos, ele gastou 1 segundo para percorrer os 10 metros. Então, quer dizer que ele está com velocidade constante, como a Heloísa falou. Tudo bem? Deu para você perceber aí que ele está com velocidade constante? Sim. Sim, né? Ok, pessoal. Ó, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode abrir o microfone e falar, fica à vontade, pode interromper aí qualquer hora, tá? Então, gente, aí olha só. Para você representar o movimento, nós temos 4 tipos de representação. Nós temos esse desenho aqui, né, um croquis, um desenho, um rascunho, né, do movimento dele. Nós temos também aqui uma tabela, nós temos aqui um gráfico. Então, aqui nós temos 3 representações, mas, na verdade, nós podemos representar de 4 maneiras distintas, tá? Bom, vamos para a tabela aqui, ó. O que essa tabela está mostrando para a gente, ó? A primeira coluna, essa primeira coluna aqui, na vertical, é a coluna dos instantes, dos tempos, ó. Tempo em segundos. A segunda coluna, né, é a coluna dos espaços ou das posições. Então, ó, é só você olhar o que tá acontecendo lá na figura e transportar para cá. Ó. No instante 0, que posição que o carrinho estava? Lembra que eu falei que é para usar o para-choque dianteiro aqui como referência? Então, estava na posição 20, no instante 1 na posição 30, instante 2 na posição 40 e assim por diante. Por que é importante eu mostrar para vocês isso aqui agora, gente? É porque em algumas questões, né, o exercício ou o problema, ele já vai trazer essa tabela, então você vai precisar interpretar a tabela. A gente vai fazer um exemplo aqui mais adiante, vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês que já começaram a estudar o movimento uniforme agora nessa quinzena, ou aqueles que viram o ano passado, vocês já estudaram, aliás, ou em matemática também, tá? Isso aqui também é visto em matemática. Vocês já estudaram o plano cartesiano ortogonal? Aham. Sim, né? Eu não. Em matemática Ortogonal eu não sei, mas eu lembro de plano cartesiano.
Sim, mas o plano cartesiano, ele é ortogonal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É porque os dois eixos, ó, o eixo vertical e o eixo horizontal, eles são ortogonais. O que é ser ortogonais? Eles formam um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo reto aqui, tá vendo? Isso é por isso que a gente chama de plano cartesiano ortogonal. Mas pode chamar só de plano cartesiano. Em matemática, vocês já estão estudando funções? Ou ainda não? Sim, já estamos Sim, estudando. então. E quando você estuda função, você não estuda o gráfico da função, né? Aqui, ó, isso aqui é um gráfico de uma função, tá? Mas não vamos preocupar com isso agora não, né? Com esse negócio de função, não. Vamos apenas comparar o desenho, tá, com esse gráfico aqui. Na verdade, o gráfico, a tabela e o desenho, eles estão nos dando a mesma informação, só que de formas diferentes. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha só. Por exemplo, aqui, ó. Esse eixo horizontal aqui, nós chamamos de eixo das abscissas, vocês devem lembrar, né? E esse eixo aqui é o eixo das ordenadas. O que nós temos no eixo das abscissas? Nós temos os tempos. Olha aqui, ó. Tempos. Tempo 0, 1, 2, 3, 4, né? Assim como na tabela aqui também, ó. 0, 1, 2, 3, né? Aqui também, ó. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, ok? No eixo vertical, o que nós temos? Ó, as posições. Aqui também nós temos as posições, olha aqui no desenho, ó, S. Na tabela nós também temos as posições, né? Então vamos ver aqui, ó. No tempo 1, por exemplo, ó. No tempo 1, qual era a posição do carrinho? Ó, posição 30. É só você ver, ó. Esse ponto aqui, vermelho, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui associa esse tempo com essa posição, tá? Então, no tempo 1, ele estava na posição 30. Olha lá no desenho, ó. Tempo 1, na posição 30. No tempo 2, que posição que o carrinho estava? Olha aí no gráfico aí. 40. 40. Isso, a posição 40. No tempo 3, posição 50, né? Tempo 4, aqui, ó, ele não está falando não qual é a posição. Mas já dá até para adivinhar, né? Já dá até para adivinhar. Qual vocês acham que seria a posição dele no tempo 4? 60. 60. Vocês viram como é que o movimento... Gente, o legal do movimento retilíneo uniforme é exatamente isso. É que ele é totalmente previsível. Tem como você prever o que vai acontecer lá na frente, tá? Por quê? Porque a gente sabe disso aqui, ó, que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Se isso aqui não fosse verdade, não tinha como eu saber, né? Mas, como é verdade, então tem como saber. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, ó, no tempo 0, olha aqui no gráfico, ó, tempo 0, a posição dele é a posição 20. Tá mostrando aqui também, ó, tempo 0, posição 20, né? Então. Mas depois a gente vai fazer uns exercícios e a gente vai construir juntos aqui o gráfico, vai ficar mais fácil para vocês, tá? De repente, se alguém ficou com alguma dúvida aí, a gente vai clarear um pouquinho mais para vocês, tá? Agora, olha só, falando nessa questão da previsibilidade do movimento uniforme, rapaz, eu achei que não ia sair de primeira não, mas até que saiu nessa palavra, é meio difícil falar. Mas então, deixa eu mudar o slide aqui. Aqui, ó, antes, é porque no próximo slide, é esse aqui, ó. Mas antes de eu falar da previsibilidade, deixa eu mostrar duas situações para vocês que não são movimento retilíneo uniforme. Essa primeira situação aqui, ó, esse carrinho aqui, vamos imaginar que isso aqui seja uma Range Rover, né? Tá parecendo uma Range Rover aí, não tá parecendo? Rapaz, hoje Igualzinha. Igualzinho, né? Eu tava vindo para cá. Também. Um Jeep, né? Alguma coisa assim. Eu tava vindo para cá, passei por uma aqui em Colatina, rapaz, que parece uma nave espacial, misericórdia. Mas então, ó, observando esse movimento aqui, o que a gente percebe? Ó? Vamos primeiro olhar os tempos, ó. Ó, no instante 0, ele estava aqui nessa posição, tá? No instante 1 aqui, instante 2, instante 3. Ou seja, o que vocês me dizem desses intervalos de tempos? São intervalos iguais ou diferentes? Diferente. Ah, desculpa, olha só, deixa eu me explicar melhor. Aqui, ó, são tempos diferentes mesmo, são momentos diferentes, ó, momento 0, momento 1, momento 2. Mas eu estou falando o intervalinho daqui até aqui. Quanto tempo durou daqui até aqui? 1 segundo. E daqui até aqui? 1 segundo. Isso. Então, os intervalos, todos eles não são de 1 segundo? Sim. Então são iguais. Não é isso? Aí, ó 0 para 1, 1 segundo, de 1 para 2, 1 segundo. Então, eu tenho 3 intervalinhos de 1 segundo.
Mas a distância que a Range Rover percorreu em cada um desses 3 intervalos foi a mesma? Não. Não. Ó, no primeiro intervalinho de 1 segundo, ela percorreu 18 metros. Olha aqui, ó, 18 metros. No segundo intervalinho, ela já percorreu só 14 metros. No outro intervalinho de 1 segundo, mesmo intervalo, ela percorreu 10 metros. Aí eu pergunto para vocês, essa Range Rover, ela está aumentando a velocidade dela ou diminuindo? Diminuindo. Diminuindo. Ela está parando, né? Ela está freando. Então, por isso que a gente chama de movimento retardado, tá? Movimento retardado é isso, é quando a velocidade vai diminuindo, tá? Agora aqui, ó, aqui vocês estão vendo aqui o gente fina aqui, né? Gente fina está correndo aqui. E aqui, novamente, ó, nós temos 3 intervalinhos, só que ele não colocou valores aqui, mas ele colocou a mesma sigla, tá vendo? Delta T, Delta T, Delta T. Então, são 3 intervalos iguais também. Só que ele percorreu a mesma distância nos 3 intervalos? Não. Não. Ele percorreu distâncias cada vez maiores, né? Essa semana, eu estava vendo aqui com meu filho aqui, tava aquele negócio de... porque a gente está iniciando as Olimpíadas e estava mostrando algumas coisas das Olimpíadas anteriores. Aí mostrou, por exemplo, quando o Usain Bolt quebrou todos os recordes, né? Mas ele ganhou 4 medalhas, 4 não, foram 3 medalhas de ouro, né? 100 metros rasos, 200 metros rasos e o revezamento 4x100. Então, isso aqui, gente, é como se fosse a largada, tá? Ele vai acelerando, tá vendo? Ele vai aumentando a velocidade, né? Aqueles corredores lá que são considerados os homens mais rápidos do mundo. Bom, então aqui, ó, movimento acelerado. Mas você não precisa, por enquanto, ficar preocupado com essa classificação, não, tá, gente? Mas é coisa fácil de gravar também, né? Se a velocidade estiver aumentando, a gente chama de movimento acelerado, né? É bem intuitivo isso aqui. Essa palavrinha já não é tão intuitiva, né? Mas quando ele está freando, nós chamamos de movimento retardado. Se ele não estiver nem acelerando, nem freando, como esse caso aqui, ó, aí a gente chama de movimento uniforme, tá bom? Então tem essas 3 classificações. Tem uma outra coisa também que eu esqueci de colocar no slide aqui, mas vou falar para vocês, ó. Inclusive, com relação ao sentido do movimento, se ele o carrinho estiver indo para a direita, né? Para lá, ó, para a direita, então nós chamamos de movimento progressivo, ok? E se ele estiver indo no sentido contrário, para a esquerda, quem lembra qual é a classificação dele? Regressivo? Isso, podemos chamar de regressivo também, mas tem uma outra palavrinha. Retrógrado? Retrógrado. Inclusive, isso aí, retrógrado. Inclusive, pessoal, eu aqui no IFES atualmente, eu estou dando aula de matemática, né? Cadê? Vou pegar aqui um negocinho que eu quero escrever para vocês aqui. Eu estou dando aula de matemática, mas eu já dei também aula de física há muito tempo. E todos os anos, quando eu dava aula de física, quando eu dava provinha, os meninos escreviam assim, ó, movimento retrógrafo. Tá certo escrever assim? Não, né? Não. Não é retrógrafo, não é F aqui não, tá? É um D aqui, ó. Retrógrado, tá bom? Então, movimento retrógrado é quando o carrinho está indo para lá, para a esquerda. É movimento retrógrado, ó. Retrógrado. Se o carrinho estiver indo para a direita, então é movimento, como vocês falaram aí, progressivo. Isso aí. Isso vai influenciar, gente, na velocidade, ó. Se for movimento progressivo, você vai ter uma velocidade positiva, depois você vai perceber por que isso, tá? E se o movimento for retrógrado, aí você vai ter uma velocidade negativa, tá bom? Isso é importante na hora de resolver os exercícios. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Alguma dúvida até agora, gente? Professor, Oi, pode falar. igual naquele carrinho ali, volta, só um slide. Vou voltar aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse aqui ou o anterior? Esse aí. Igual ali, ele está sendo um movimento retardado. Só que se aí ele começasse a aumentar a velocidade, ele ia ser um movimento retilíneo uniformemente variável? Ou o quê? Então, olha só. Não, boa pergunta. Esse intervalinho aqui, tá? É exatamente isso que você falou. É um movimento retilíneo uniformemente variado. Mas, aliás, pode ser que seja, tá? Na verdade, quando a velocidade está variando,
não garante que seja uniformemente variado. Para ter essa classificação, a variação tem que ser uniforme. Tipo assim, ó, deixa eu mostrar aqui uma situação para você. Ó. Imagine que a velocidade da Range Rover aqui era 80 km por hora, tá? Aqui. Um segundo depois, caiu para 60 km por hora. Um segundo depois, caiu para 40. E mais um segundo depois, caiu para 20 km por hora. Nesse caso aqui, Heloísa, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Retilíneo porque está em linha reta, né? E uniformemente variado porque a velocidade está variando, mas está variando de maneira uniforme, né? A cada um segundo aqui, ela está caindo 20 km por hora. Agora vamos pensar esse caso aqui, ó. Vamos imaginar que aqui ele estava com a velocidade de 2 metros por segundo. Aqui ele já aumentou para 4 metros por segundo. Aqui ele aumentou para 7 metros por segundo. E aqui ele aumentou para 11 metros por segundo. Nesse caso aqui, olha o aumento que teve daqui para cá. Ó, que é vamos imaginar que aqui seja 1 segundo também, tá? 1 segundo aqui, um aqui e um aqui. Tá vendo? Ó? Nesse 1 segundo, a velocidade aumentou quanto? Aumentou 2. Nesse 1 segundo aqui, já aumentou quanto? 3, né? E nesse 1 segundo aqui, já aumentou 4. Então, os aumentos não foram iguais, né? Então, nesse caso aqui, não seria um movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Mas a gente vai chegar lá depois, a gente vai chegar lá nesse movimento depois, tá bom? A gente vai ver também. Depois que a gente estudar o movimento uniforme, nós vamos, então, estudar o movimento uniformemente variado. Aí, acho que vocês já perceberam, no movimento uniformemente variado, nós vamos ter o que nós chamamos de aceleração, ó. Né? Por quê? Se a velocidade vai variar, ó, se a velocidade está variando, então tem aceleração, né? Aqui também, ó. Aqui também tem aceleração, mas ele não é... Aqui seria só um movimento retilíneo variado. Não pode entrar essa letrinha aqui do uniformemente, né? Mas depois nós vamos chegar lá. Calma, calma que vamos chegar nesse ponto também. Vamos lá, então. Agora, pessoal, nós vamos encontrar algumas relações matemáticas, tá? Esse slide aqui, eu estou trazendo lá da matemática mesmo. Ó. Nós temos aqui um quadrado, né? Um quadrado de lado L, né? E vocês têm duas relações que vocês conhecem desse quadrado. Versão Minecraft que o Sérgio colocou lá, estava dando uma olhadinha no chat lá, é mais ou menos isso, Sérgio. Então aqui, gente, ó, como eu estava falando, deixa eu pegar o laser aqui, nós temos um quadrado de lado L, tem duas relações matemáticas que vocês já conhecem, que vocês estudam desde que vocês eram aqueles menininhos catarrentos, lá do fundamental, né? Vocês estudam isso, ó, que é o quê? Perímetro e área, né? O que seria perímetro? Quem é que lembra aí? Pode me falar rapidamente. O que é perímetro? Área completa? Não, não é isso não. A soma de todos os lados. Isso aí. Você só não soube expressar bem, mas é isso mesmo. É a soma de todos os lados. Vamos imaginar que esse lado aqui seja 10 metros. Então você vai somar 10 mais 10 mais 10 mais 10, vai dar um perímetro de 40 metros. Mas, generalizando, sem colocar um valor específico aqui, como eu falei, 10, se o lado for L, o perímetro vai ser o quê? 4 vezes L, né? Porque você vai ter, todo quadrado vai ter 4 lados iguais, então o perímetro vai ser 4L, tá? Isso aqui é uma relação matemática. E a área? Como é que a gente calcula essa superfície aqui toda? Ó? É só você multiplicar, né? Ó, base vezes altura, né? Lado vezes lado, então vai dar L ao quadrado. Então, aqui nós temos duas relações matemáticas, tá bom? Relacionadas ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, ó, será que nessa situação aqui do movimento retilíneo uniforme, será que eu consigo também, ó, seria possível encontrar uma relação entre a posição do carrinho, S, e o tempo, T? E aí, o que vocês me dizem? Acho que sim.
Eu acredito que sim, né? Porque, como a gente falou, ele é bem previsível. Então, quando ele é previsível, tem como você estabelecer uma relação, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever um pouquinho aqui com vocês, ó. No instante zero, ó, no tempo zero, em que posição que o carrinho está mesmo? 10. Não, olha para a figura direitinho, ó. Tempo zero. Zero. Ah, eu vi 10 metros. Isso aqui são as distâncias. Ok, posição zero, isso aí. Então, posição zero. No tempo 1 segundo, qual é a posição dele? 10. Agora sim, né? 10. Beleza, 10. Lembrando, tá, gente, antes disso aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu escrever aqui em cima, ó. Se eu perguntasse para vocês qual é a velocidade desse carrinho aí, ó, vocês saberiam me dizer? Sim. Acho que eu até falei, né? 10 metros por segundo? Isso aí, ó. A cada segundo, ele percorre 10 metros, então 10 metros por segundo, tá? Você saber a velocidade é você saber isso, é você saber qual a distância que ele percorre por unidade de tempo, no caso aqui por segundo, né? Ok. Então, ó, grava isso aqui, hein? Velocidade é 10. Então, beleza. Instante 1, posição 10. No instante 2, olha lá na figurinha, que posição que ele está? 20. 20, ok. E finalizando no instante 3, que posição que ele está? 30. 30. Agora, olha só, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. Esse 10 aqui, eu poderia escrever assim, ó, 10 vezes 1, você concorda? 10 vezes 1 não é 10? Sim. Sim. Esse 20 aqui, eu poderia escrever como 10 vezes quanto? 2. 2. E esse 30 aqui? 10 vezes 3. Vezes 3. 3. Olha só se é coincidência, ó. Tempo 1, eu multipliquei o 10 por 1. Tempo 2, multipliquei o 10 por 2. Tempo 3, multipliquei o 10 por 3. Seria isso coincidência? Ah, tá. Até aqui dá para fazer, ó. Até aqui dá para fazer. Ó, seria 10 vezes 0. 10 vezes 0 não é 0? Então dá para fazer até aqui. Então vocês perceberam que para eu descobrir, ó, para eu calcular as posições, para eu calcular o S, eu sempre peguei o 10, tá, ó, peguei o 10 e multipliquei pelo instante que está aparecendo aqui, ó. Ó, instante 0 eu fiz 10 vezes 0, instante 1, 10 vezes 1 e tal. Por que isso, gente? É só você olhar para a figura lá, ó. Olha aqui, ó. Se a velocidade dele, né, ó, se ele percorre 10 metros a cada segundo... Professor? Oi, pode falar. Não tem 10 metros por segundo? Sim. Eu multipliquei por 3,6 deu 36 quilômetros. Isso, vai dar 36 km por hora, né? Ok, beleza. Você pode representar a velocidade nessas duas unidades. Você pode colocar em metros por segundo ou em quilômetros por hora, sem problema, tá bom? Então, obrigado aí, colega. Então é o seguinte, ó, voltando aqui. Estava falando o seguinte, ó, ele saiu da posição 0, tá vendo? Saiu onde... Na verdade, não é que ele saiu daqui, gente. Na verdade, porque aqui, ó, ele já está em movimento. Ele saiu lá de trás, né? Só que eu acionei o cronômetro, ou é como se eu tivesse acionado o cronômetro, quando ele passou aqui. Por isso que eu chamei essa posição de posição 0, porque eu tô começando a analisar o movimento dele a partir daqui, ó, né? Então, ó, no instante 0, quando eu disparei o cronômetro, ele estava aqui, eu chamei de posição 0. Aí, se ele percorre 10 metros a cada segundo, então é só você ir multiplicando, né? Ó. 1 segundo, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20 e tal. Generalizando, gente, aqui, ó. Generalizando isso aqui, eu poderia dizer o seguinte, para você calcular a posição dele, o que nós fizemos em cada uma dessas linhas aqui, ó? Cada uma dessas linhas, o que nós fizemos? Nós pegamos a velocidade dele e multiplicamos pelo tempo. Você concorda que eu fiz isso? Sim. Sim. E qual é a mesma velocidade dele? A velocidade dele não é 10? Então, na verdade, ó, você vai substituir o V aqui, ó, você vai colocar 10 vezes T. Aqui, ó. Acabei de encontrar, acabamos, né, nós, acabamos de encontrar uma relação matemática. Entre quem? Entre a posição do carrinho e o tempo, tá? Para que é importante essa relação aqui, ó? Vamos imaginar que eu queira saber o seguinte, qual vai ser a posição dele
no instante 13 segundos. Ué, é só você substituir aqui, ó. No lugar desse t aqui, você vai colocar 13, vai ficar essa igual a 10 vezes 13, que vai dar a posição 130 metros. Viu, gente? Isso considerando a velocidade em metros por segundo, tá? O colega lá falou que, não, ele transformou... cadê a canetinha, gente? De vez em quando essa caneta some aqui. Não sei se é eu que estou cego. Ah, achei ela aqui. Então, velocidade também pode ser 36 km por hora, né? Você pode representar assim ou assim, né? Tá bom, gente? Então, ó, essa aqui é a relação matemática. Beleza? Aí agora vamos avançar um pouquinho mais. Vocês têm alguma pergunta aí? Não. Não? Vocês estão me ouvindo aí ainda, né? Vamos avançar aqui. Agora, gente, ó. Aí eu pergunto aqui, e agora? Dá uma olhadinha para a figura aí, ó. O que que vocês... Vamos ver se vocês... Vamos brincar daquele jogo dos 7 erros, né? Mas aqui só tem um erro. Um erro não, uma diferença. Quem consegue perceber qual é a diferença entre essa figura aqui e a figura do slide anterior? O deslocamento. Oi? O deslocamento. Que agora o tempo Eu acho que zero começou. no início de 20. Ah, quem foi que falou aí? Deixa eu olhar aqui no chat. Quem foi que falou aí? Foi eu. Heloísa. Heloísa tá ligada na aula, hein, rapaz? Heloísa tá ligada aí, tá participando. Isso aí, Heloísa, você acertou de novo. Se nós estivéssemos lá na escola, eu ia te pagar um bombom lá no recreio, no intervalo. Não tem problema não, professor. Quando as aulas voltar, ó. Então tá bom. Então você me cobra, tá? Porque aquele ditado fala assim, quem deve, esquece, né? Então, você me cobra aí, que aí quando a gente chegar lá, eu te pago um bombom no intervalo. É isso mesmo, Heloísa. Aqui, ó, vou até voltar ao slide anterior, ó. Aqui, ó, no instante zero, né, ele estava na posição 0. Agora, no instante 0, ele já está na posição 20. Né? Ele estava aqui, ó, agora ele já está aqui. E aí, gente, como é que vai ficar agora aquela relação matemática? Será que vai mudar? Como é que vai ficar agora? O que vocês acham? Vai mudar quase nada. Vai mudar quase nada, né? Só vai mudar a ponto de partida dele. Só vai mudar o ponto de partida. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltei aqui no slide anterior para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó, olha só. Eu poderia ter escrito essa fórmula aqui também assim, ó. Essa parte aqui continua a mesma, tá? Então, ó, 10 vezes t mais 0, que seria o ponto de partida dele, entendeu? Então, isso aqui, ó, é a única coisa que vai mudar. Lá no outro, vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Vou escrever a fórmula, tá, gente? Vai ficar assim, ó. S vai ser 20, que é a posição inicial, mais 10 vezes t. Quer ver, ó? Olha só, deixa eu pegar o laser aqui para mostrar para vocês como é que essa fórmula aqui dá certinho, ó. Por exemplo, ó, no tempo zero, imagina você substituindo esse t aqui por zero, ó. 10 vezes 0 vai dar 0, 0 mais 20, 20. Então, no instante 0, está na posição 20, ok? Agora, imagina o tempo 1, ó. Tempo 1, ele está na posição 30. Será que vai dar certo? Pega 1, substitui aqui, ó, no tempo, no t. 10 vezes 1, 10. 10 mais 20, 30. Certinho, né? Então, por isso, gente, na verdade, a única coisa que mudou, como o colega disse aí, foi o ponto de partida. Então, se o ponto de partida é 0, então aqui vai ficar 0. Se o ponto de partida é 20, nós vamos ter 20 aqui, tá certo? Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula, a nossa relação matemática, tá? Esse S aqui, lembrando, gente, ó, esse S aqui é a posição onde ele vai chegar, tá? Esse aqui, deixa eu colocar a fórmula aqui. Na verdade, no outro slide ela aparece aqui, ó. Olha aí a fórmula aí, olha que bonita. Você já deve ter estudado lá, né? Vocês falaram que estão começando nessa quinzena aqui, ó. Função horária dos espaços. Tá aí, ó. Tem aluno que chama de fórmula do sorvete, né? Só porque essa parte aqui parece a palavra sorvete, né, Ian? Fórmula do sorvete. Mas o importante é você saber o que significa cada uma dessas letras aqui, tá, gente? Ó. Então, o que é esse S0 aqui? É o ponto de partida dele, a posição inicial, tá?
que representa esse V aqui? Velocidade, o T é o tempo, e o S é a posição final, é onde ele vai chegar. Está escrito aqui, ó, tá vendo? Posição final, tá bom? Lembrando, pessoal, que as unidades aqui, elas têm que estar concordando entre si, tá bom? Por exemplo, ó, se o seu tempo aqui estiver em segundos, então, e a sua posição estiver em metros, então a velocidade tem que estar em metros por segundo, tá bom? Se o seu tempo estiver em horas, aí a sua posição vai estar em quilômetros e a sua velocidade vai estar em quilômetros por hora. Aqui também vai ser quilômetros, que também é posição, né? Tá? Sempre unidades concordando entre si, viu? Vamos aos exemplos, então? Vamos resolver alguns exercícios, que aí, por meio dos exercícios, a gente vai fixando aí os conteúdos, tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Às 13h30, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 quilômetros, mais ou menos como daqui Colatina Vitória, né? Colatina Vitória um pouquinho mais. E o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Tá? Então, gente, ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu já dei essa dica para vocês, tá? Mas sempre vou repetir. Você desenhar é muito importante, tá bom? Sempre que você puder, você desenha. Então, vamos imaginar que aqui, ó, seja Floripa, tá? E aqui, ó, seja Laguna. Laguna, né? É o nome da outra cidade, isso. Qual é a distância entre as duas cidades? Ele falou lá, ó, 100 quilômetros, tá bom? Então, daqui de Floripa até Laguna tem 100 quilômetros. Aí, ó, que horas que o cara saiu, o ônibus saiu daqui? Vamos desenhar o ônibus aqui, ó. Olha o ônibus, gente. Olha lá, o colega que falou do Minecraft. Aí o ônibus do Minecraft aí, ó. Nem porta ele tem, tá vendo? A porta é do outro lado, tá bom, gente? A Range Rover é o ônibus. Aí o ônibus aí, ó. Então, aí ele saiu daqui, de Floripa, que horas que ele saiu? Saiu às 13h30, né? Que horas que ele chegou na cidade de Laguna? 13h10. O ônibus já mudou de tamanho, tá vendo? Isso acontece, viu? Então, na verdade, a gente não sabe que horas que ele chegou, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que a velocidade média é 60 km por hora, tá bom? Aí deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Quando ele dá velocidade média, você pode considerar que essa foi a velocidade que ele manteve durante todo o percurso, tá? A gente sabe que na prática isso não acontece, né, gente? Claro, tem um morro, tem uma subida, ele vai diminuir a velocidade, tem uma reta ou tem uma descida, ele vai aumentar, tem que fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim, um quebra-mola. Mas você vai imaginar que ele manteve essa velocidade durante todo o percurso, tá bom? Ok. Bom, como eu estou querendo saber a que horas o ônibus vai chegar, aí eu vou escrever a fórmula aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Qual dessas letras aqui vocês acham que eu estou interessado em calcular? Vocês estão me ouvindo aí ainda? O tempo? O tempo. Isso aí, ó. Oi, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estão, né? Sim. Beleza? Sim. Então, porque o som ficou meio abafado para mim aqui, tá meio estranho, mas tudo bem. Então, se vocês estão me ouvindo, tá jóia. Então é o seguinte, ó, como eu sei a hora que ele saiu, ó, eu sei a hora que ele saiu. Se eu descobrir o tempo que ele levou na viagem, automaticamente eu descubro a hora que ele chegou, né? Então eu quero calcular o tempo. Aí vamos ver o seguinte, tudo bem, eu quero calcular o tempo. Será que eu tenho todas as outras coisas? Ó, por exemplo, eu tenho a velocidade dele? Sim. Sim, 60. Eu tenho a posição inicial dele? Sim. Sim? E qual é a posição inicial dele? Floripa. Não, ok, correto. Floripa, mas eu digo assim, em termos numéricos, Floripa fica em qual quilômetro dessa estrada aí, dessa rodovia? 0. Zero.
Mas no enunciado aqui está falando isso? No enunciado aqui está falando não, né? Não. 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 É, sim, então. Não, calma lá. Mas ó, aí vocês falaram que então Floripa fica no quilômetro zero. Se Floripa fica no quilômetro zero e a distância é 100 quilômetros, aonde que vai ficar a cidade de Laguna? No quilômetro Sim. 100. É isso que você tem que pensar, tá? Então, ó, vocês escolheram o zero aqui. Mas se eu falasse assim, não, eu não gostei desse zero, tá? Eu quero dizer que Floripa fica no quilômetro 50. Aqui, eu mudei aqui, ó, 50. Tem problema? Não. Ó, aqui fica no quilômetro 50. A distância é 100, então Laguna vai ficar no quilômetro 150. Você percebeu? Então, assim, você escolhe um valor, se o exercício não der, tá, gente? Se o exercício não fornecer, você escolhe um valor para esse aqui e soma com essa distância para você saber qual é a outra posição, tá? Mas eu vou usar o zero que vocês sugeriram mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, posição final é onde o ônibus vai chegar. Então, vai ser a posição 100, tá? Aqui, ó, Floripa, Laguna, posição 100. Posição inicial. Ele saiu lá de Floripa, que está no quilômetro zero. Quilômetro zero. Zero. A velocidade dele é 60 vezes t, né? Aí aqui, ó, agora é uma equação matemática aí, né? 100 é igual a 60t. 100 dividido por 60 é igual a t, né? Ou você pode escrever assim também, ó. 100 dividido por 60, a mesma coisa, né? Inclusive, você pode cortar um zerinho aqui, vai ficar 10 sobre 6. Simplificando, né, dividindo aqui por 2, você vai ter 5 terços. E qual é a unidade que eu vou usar aqui, gente? É minutos, é segundos, é horas, é o que eu vou usar? Quilômetro por hora. Então é hora. Ó, lembra que eu estou calculando o tempo. Ó. Qual a unidade? Hora. Horas, isso aí, 5 terços de hora. Então ele gastou 5 terços de hora. Aí você fala assim, danou-se, né? Como é que eu vou somar esses 5 terços a esse horário inicial aqui, ó? Você pode dividir aqui, né? Aqui, ó, vamos fazer a continha aqui em cima. Dá para vocês verem nesse cantinho aqui? Dá, né? Aqui, ó, 5 dividido por 3 vai dar 1, né? Sobram 2, coloca vírgula, acrescenta o 0, 20 por 3 vai dar 6, 3 vezes 6, 18, sobra 2, põe o 0, vai dar 6, sobra 2, aí vai dar uma dízima periódica, tá vendo? Vai dar uma dízima periódica. 1,66666 horas. Mas e aí, agora não ajudou muito não, né? Não ajudou muito não. Como é que eu faço, gente? Alguém tem uma sugestão aí? Ninguém tem, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. 5 terços, olha só como é que eu vou fazer aqui, gente. Vê se vocês concordam comigo, ó. Eu vou escrever assim, ó. 3 mais 2 sobre 3. Até aí, tá certo? Ou eu fiz alguma besteira aí? Tá Tá certo. certo? Tá certo. Tá certo. Agora eu vou fazer outra mudança aqui, ó. 3 mais 2 sobre 3 é a mesma coisa que 3 sobre 3 mais 2 sobre 3. Tudo bem? Ou fiz alguma besteira agora? Não, tá tudo certo. Tudo certo, né? Agora, ó, 3 sobre 3, aqui, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Mais 2 terços. Então, ó, agora ficou um pouco melhor, tá vendo? Então, eu já sei que agora é 1 hora mais 2 terços de hora. Então, beleza. Ó, 1 hora, ok, tá tranquilo. E esses 2 terços de hora aqui? Gente, se você pegar 1 hora, né, que tem 60 minutos, se você dividir em 3 partes iguais, cada parte vai ficar com quantos minutos? 20, né? Então, 1 terço de hora equivale a 20 minutos. 2 terços de hora equivale a quantos minutos, então? 40. 40 minutos, né? Então, ó, na verdade, o tempo que ele levou, né, o tempo, vou colocar aqui, ó, foi 1 hora e 40 minutos. Agora sim, né? Agora dá para eu somar lá, ó. Então, você vai pegar aqui, ó, ele saiu a 1h30 da tarde, né? Aí você pega 1h30, soma 40 minutos, vai dar 2h10.
2h10 com mais 1 hora, 3h10. Então a resposta certa é essa aqui, ó. Ele vai chegar à Laguna às 3h10, tá? Então, assim, teve essa complicaçãozinha aí da fração, né, de hora e tal, mas, tá vendo? A continha aqui, ó, foi simples, tá vendo? A continha aqui foi simples, tá? Pessoal, deixa eu ver a hora aqui. Ó, são 5h35, né? Eu acho que a gente podia... O que vocês acham? A gente podia encerrar aqui? Ou vocês querem fazer mais um exercício aí? Vocês que mandam. O cliente sempre tem razão. Ih, ficaram calados, então é porque vocês estão com vergonha de dizer que é para acabar a aula, né? Então eu já entendi o recado. Então, ó, deixa eu interromper aqui. Então, pessoal, A gente vai te dar um descanso, professor. Oi? A gente vai te dar um descanso. Então, eu sei, vocês são muito gentis. Caridoso, sim. A gente te ama. Isso aí. Não, tranquilo, gente. Eu sei que, né, vocês já têm as aulas de vocês normais, isso aqui é só para ajudar vocês, né? A gente não quer sobrecarregar vocês, não. Mas espero que vocês tenham entendido, assim, a ideia, né, do movimento uniforme. Na próxima aula a gente retoma, faz igual o Fred falou, né? O Fred vai fazer alguns exercícios com vocês lá, sobre aquele assunto da tabela periódica, e eu vou fazer alguns exercícios com vocês de movimento uniforme, tá? Então, na próxima aula, a gente não vai começar ainda movimento uniformemente variado. A gente vai fazer exercícios de movimento uniforme, tá bom? Cadê? O Fred está por aí ainda? O Fred é o nosso mediador aí, né? Eu não sei se eu já posso encerrar aqui com vocês. Se ele não estiver por aí, acho que a gente pode encerrar, né? Porque depois... Eu tô com dificuldade para liberar o microfone. Ah, tá, ok, beleza. Então, Fred, nós já encerramos aqui. Se quiser dar um recado final aí antes de encerrar. Não, pessoal, então olha só. Semana que vem, possivelmente vai ser química e português. A gente volta à normalidade. Lembrando que hoje foi química e física, porque eu fiz uma inversão com mecenas. Então, semana que vem a gente deve normalizar. E é só isso mesmo, tá bom? Ok. Valeu, gente. Um abraço para todos aí, viu? Obrigado aí pela presença. Valeu pela aula. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Obrigado. Valeu. Boa semana para vocês. Falou. Fala, Pedro. Você levantou a mão, Pedro? Pode falar aí, cara. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar. Ou você apertou o botão errado aí? Tem um botão aqui. Eu acho que eu apertei um botão no teclado. Tô testando o teclado novo que eu tava guardado e eu levantei a mão sem querer. Não, tranquilo, beleza. Ô, Anderson. Valeu, Oi. professor. Obrigado, aula. Hein, tem um camarada querendo falar com você aqui, hein? Ah, pode falar aí, ué. Pode abrir a câmera aqui pra você ver o menino? Pode abrir. Mas, peraí, deixa eu sentar aqui primeiro. Eu tô sentado aqui para não assustar. Misericórdia! Ainda bem que eu tô sentado aqui, rapaz. E aí, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? E aí, você? E aí, João Lucas? Joia. E aí, Fred, tranquilo? Tá bom, você? João Estão dando aula Lucas. com esse menino aqui agora? É, vou dar aula. É o que, seu irmão? Meu irmão. Ah, então beleza. É bom saber disso, rapaz. Pode caprichar, João pai, Lucas, pode caprichar. Aqui, Oi. eu vou desforrar aquela surra que você deu na gente no handball. Vou desforrar agora, viu? Não só no handball, né? Ah, esse cara, eu vou te dizer, o cara é humilde, né, velho? Brincadeira. Não, mas Mas é tem brincadeira tempo. também. É, pode deixar que a gente vai cuidar do seu irmão certinho lá, tá tranquilo. É isso aí. Eu E o tenho preço, que... João Lucas? eu voltei pra casa, né? Aí, mas tá lá, frio pra caramba. Peguei 5 graus lá esses dias pra trás. Misericórdia, tá Não doido? aguento, não. Lá deve estar Não gelado. aguento, não. Mas é assim mesmo, rapaz. Imagina, o colatinense ir pra um lugar desse, ele morre, rapaz. Não aguenta, não, velho. Morre. Pior que tem uns bichão. Eu encontrei uns Pois é. dois lá, rapaz. Dos meninos que estavam no IFES Colatina, lá do centro, eu encontrei lá. É, Faz automação lá. sim. Eu tô Bom, gostando. O curso é bom. Bom. Isso aí, cara. Aparece lá de vez em quando pra dar um alô pra gente. Beleza, eu tô querendo ir aí, só que aí essa pandemia é complicada.
Ah, mas agora acho que já está melhorando. Acho que agora no segundo semestre as coisas vão melhorar aí. Uhum. Beleza, então. Então falou. Eu Abração. vou Ah. pegar seu número depois, Anderson. Eu acho que eu perdi seu número. Do Fred eu tenho ainda. Peraí que eu vou escrever aqui no chat aqui. Vou escrever aqui, peraí. Beleza. 5067595. Aí tá aí, ó. Pode anotar aí. Beleza. Aí. Obrigado, pessoal. Falou. Vou mandar uma mensagem depois. Você falou alguma coisa, Fred? Tá, só estranho aqui. Você conseguiu o negócio com a Majorri lá? Resolveu? Ah, pior que não, eu comprovei de outra forma, né? Era para um estágio, né, que eu tava tentando, mas era só para atualizar o currículo. Aí eu completei de outra forma. Entendi. Então, as aulas estão para voltar. Se você não for por Ouro Preto, vem para cá visitar a gente. Não, beleza. E depois a gente combina de almoçar de novo lá em Ouro Preto. Ó, bacana. Pode deixar. Falou. Valeu. Ô Fred, você que é da elite aí, que né, fica sabendo das coisas primeiro que a gente, então as aulas vão voltar quando? Ô Anderson, eu tô com a impressão de que o IFES deve liberar alguma nota para voltar, tipo assim, liberar o retorno a partir de agosto, mas a gente demora umas 2 semanas, uns 2 meses para ajustar tudo, então deve voltar logo depois das férias. Ah, entendi. Beleza. Então tá bom. Valeu. Falou, então. Falou, Valeu, um abraço. pessoal. Falou. Valeu. Valeu.